hoje nós estamos aqui com duas convidadas especiais, a Tatiana e a Rayana. Elas vão contar um pouquinho de um percurso que elas fizeram até a Aparecida, o Caminho da Fé. São 318 quilômetros que elas percorreram de bicicleta e elas vão estar contando um pouquinho dessa aventura pra gente. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Tudo bem? Então, pra gente começar, contem um pouquinho a história de vocês e como vocês entraram nesse mundo da bike. Como que vocês começaram? Então, meu nome é Tatiane. A bike entrou em minha vida final de 2016. Eu e meu marido começamos a pedalar, o William. Aí gostamos da ideia, fomos para alguns eventos. Nisso surgiu o grupo Força no Pedal. Fomos um dos idealizadores aqui da cidade, da região. A bike entrou em minha vida, ganhei muita saúde através da bicicleta. Comecei a ir para algumas provas, me destaquei no Campeonato Paranaense, em alguns campeonatos de Santa Catarina. E ela foi um divisor de águas em minha vida. Oi, pessoal, bom dia. Então, meu nome é Rayana. Sobre a questão da minha história com a bicicleta, aproximadamente 3 anos a bicicleta apareceu na minha vida, também através do incentivo do meu esposo, o Augusto. Inclusive, ele fez o caminho junto conosco e ele não pôde estar aqui hoje, né? Mas, enfim, foi em 2018 e no Rio Grande do Sul. Então, nós moramos há 2 anos e meio aqui na região. E foi através da bicicleta, né, que eu conheci a Tati. E aí, a partir dessa amizade e inspiração, que a Tati é minha grande inspiração no pedal, assim, eu pretendo também vir a competir muito por incentivo da Tati. Que legal. E essa ideia de pedalar nesse caminho, né? Como que surgiu? Como que vocês decidiram ir para lá? Então, como falei, a bicicleta foi um divisor de águas. Eu fui fazer esse pedal em agradecimento à saúde que eu ganhei através da bicicleta. É um caminho desafiador, sim, mas não é impossível. Uma pedalada de cada vez e a gente chegou lá. Foram 318 quilômetros percorridos. Foi vivenciado o caminho, porque ele é bem desafiador, mas como eu falei, não é impossível. Nesse sentido, então, muito pela ideia da Tati, ela já há uns 2 anos a Tati vinha comentando que ela gostaria de fazer o Caminho da Fé. E eu e o Augusto, como nós temos o costume de fazer cicloturismo, então nós já fizemos a costa do Uruguai, já fizemos a travessia da Cordilheira dos Andes, né, da Argentina para o Chile. E também já fizemos o Vale Europeu, que a Tati também já fez com o esposo dela e com o nosso amigo, né, um outro amigo polaco. Então, essa questão do Caminho da Fé, ela deu a ideia e nós abraçamos, assim. Então, vamos fazer o Caminho da Fé esse ano. Mas, como a gente precisa planejar no sentido de férias que nós trabalhamos, assim, então foi realmente no susto, assim, né? Vou fazer em julho, tem que ser em julho, né? Não vivemos só da bike, precisamos trabalhar também, mas se pudéssemos, viveríamos, né? A questão daí de organização, né? Tipo, eu faço um preparo no SESC, faço pilates e funcional, tento pedalar nas horas livres mais a bike, conforme a minha disponibilidade. A parte, Renan, qual que é a tua preparação? Do preparo, então, na verdade, assim, eu faço yoga com a professora Jussi, né? Já faz um ano e meio, mais ou menos. Então, ela trabalha muito comigo a questão dos pranayamas, que são as respirações. Isso conta muito. Eu tentei fazer todas as manhãs antes do nosso pedal no Caminho da Fé, a respiração para auxiliar mesmo, literalmente assim, aquecer os pulmões, sim, né? E tenho consultas com uma nutricionista, a Dani, que super me ajuda, assim. Então, e também, né, sempre pedalando, assim, não dá para ficar sem pedalar. Então, e sem dizer também, eu tenho um auxílio do Ricardo, né? Do Ricardo do Akiva, né? Eu faço planilhas. Na verdade, né, estava meio não estava seguindo tão à risca os últimos tempos, mas eu também tenho essa planilhas de treinos que eu tento seguir. Agora eu preciso voltar, que a minha intenção é competir, né? Mas é isso, nutrição, parte nutricional, a parte do yoga e planilhas de treinos. E como que foi assim a preparação para a viagem, assim, como que vocês
foram pesquisar sobre a hospedagem, alimentação? Como que vocês fizeram toda essa parte? Então a gente se encontrou um dia lá na casa da Rainha do Augusto e definimos quantos dias a gente faria esse trajeto. A princípio a gente faria em 4. Isso, faria em 4, a gente reservou as pousadas, mas chegando lá a gente viu que a realidade era outra, né? Então com os alforjes, digamos assim, era no máximo 10 quilos, né, Rena? Mas no final do dia eles se transformam em 50 na bicicleta, porque daí o cansaço físico pega, né? Isso, e como lá tem bastante subida, é um lugar que tem bastante serra, então ele vai te desgastando. Mas assim, de preparo, a gente, né, reservou as pousadas, são pousadas, nossa, ótimas, o custo do cicloturismo em si, ele é bem baixo em comparado em outros que a gente já fez, né, Renan? Então, esse planejamento, realmente, a Tati já veio com bastante material no dia que a gente se encontrou, assim, pegou bastante referência de outras pessoas, assim, então, o caminho é bem organizado, é bem sinalizado, tem as flechinhas amarelas, assim, então é bem autoguiado mesmo. E a questão das pousadas são baratas, a alimentação lá também é muito barato, tanto em São Paulo quanto Minas Gerais, que foram os estados que a gente percorreu, assim, nós comemos super bem. Pão com ovo, né? Bastante pão com ovo também, para conseguir suportar tudo isso. E a Tati estava comentando, a questão lá é realmente a umidade, né? A umidade relativa do ar é mais baixa, então muda comparado aqui a nós. Então, esses detalhes, esses fatores também a gente não tinha se atinado antes, né? Assim, aí quando chegamos lá, que aqui é um pouquinho Viram que era um pouquinho diferente. E talvez fazer o trajeto no inverno é legal, porque daí não é tão quente, né? Como lá a região ela é mais quente, digamos que aqui, então no inverno eu acho que eu não tenho tanto desgaste físico, eu acho, você não desidrata tão rápido, né? E a gente percorreu os 5 dias, não tivemos nenhum contratempo em relação à saúde, por exemplo, eu não consigo hoje pedalar, não. Eu falei, um dia de cada vez, uma pedalada de cada vez. A gente empurrou bastante a bicicleta, porque as subidas, tipo, você chega no céu, às vezes, até tem uma foto lá, nossa, uma parte que a gente passou, é a porteira do céu. Então, você chega no céu e são vales, né? O tanto que a gente desce, a gente sobe. Então, aquela região de Minas Gerais, assim, realmente é surpreendente. É muito lindo lá, tem muitas plantações de cafés, assim, é surreal a paisagem, né, Tati? Mas essa questão do grau de dificuldade do pedal, meu Deus, é realmente outro nível, assim. Então tem que estar preparado para enfrentar essas... Isso, mas não é impossível, como eu falei, qualquer pessoa pode fazer, eu acho que basta acreditar e muita força de vontade, né? E daí como a gente, acho que somos pessoas abençoadas, porque no segundo dia um grupo nos alcançou e eles estavam indo com apoio, eles ofereceram ajuda para nós, que é o pessoal de São Miguel do Oeste, gente fina, né? E eles ajudaram nós bastante em relação a isso. Levou nossos alforjes. Como eles já fizeram outras vezes o caminho, eles já diziam, aqui é hora de parar e comer, aqui é hora, sabe? Então eles tinham todo um cronograma, assim, de como funciona cada. Porque, assim, como são cidades, mas são cidades bem pequenininhas, são vales, né? Então, tipo, que nem até o dia que eu queria comprar um remédio para minha garganta, ele falou, não, daqui 20 quilômetros vai ter a próxima farmácia. Então, são valezinhos, são regiões bem pequenas, né, Rena? Exatamente. Esse grupo, então, como nós fomos sem carros de apoio, assim, nós três, eu, a Tati e a Augusta, assim, meio que na cara da coragem, aí chegando lá, nós, opa, o negócio é mais embaixo. Então, esse grupo literalmente nos acolheu, uma ajuda genuína, assim. Então, venham com nós colocamos os alforjes, né, as mochilinhas no carro deles. Aí já começou praticamente um outro pedal, porque facilitou a nossa vida, então, sem peso. Então, ficamos com eles do segundo dia até o quinto dia. Então, foi realmente esse foi um fato marcante, esse acolhimento do grupo. E assim, falando sobre fatos marcantes, aconteceu alguma coisa durante, na saída, na chegada da viagem que marcou vocês? Alguma situação? Eu acho, como eu acredito muito, eu tenho muita fé, como para mim a bicicleta foi uma divisão de água, tipo, eu tenho muita saúde através da bicicleta. Eu acho que a Nossa Senhora percorreu comigo o caminho todo, porque como eu já sou ansiosa de natureza, então a antecipação eu não conseguia dormir e durante o trajeto eu também quase não dormi nada. Eu não conseguia me desligar.
Então, eu acho que, assim, que eu acredito muito nela, então ela me carregou, acho que todos os dias. E, assim, é um momento só teu. Assim, você vai e vive o caminho, mas, assim, é um momento só teu de você se auto-encontrar, de você acreditar mais em você, porque eu acho, assim, teve caso, até teve um rapaz que estava com nós, que alcançou nós no caminho, teve uma desidratação, teve que parar por um dia. Então, assim, eu acho que é muito você acreditar em algo e acreditar em você, que você pode mais, indiferente, que nem a Ana vai comentar ali, a questão de mulheres vai poucas, mas não é impossível. Exatamente. Essa questão do autoconhecimento, o quanto tu tem uma força inimaginável dentro de ti, que às vezes a gente se subestima, lá nos mostra a todo momento. Vem à tona, assim, enfim, a cada subida, a cada descida, uma superação. E nessa questão de mulheres, no primeiro dia, nós praticamente éramos só nós duas, assim, de ciclistas. Então tinham outros grupos de ciclistas, mas só homens, assim. Então eram grupos de 7 homens, 10 homens. Inclusive tinha um trio do Rio de Janeiro, né, que nós fizemos amizade, os rapazes muito, assim, queridos, que nos acompanharam praticamente o dia inteiro, assim, naquele primeiro dia. E teve uma situação em específico que na segunda subida, eu acho que passando a Serra do Gavião lá, eu parei no meio da subida para descansar e outro rapaz, outro homem, assim, que eu não conhecia, gritava, desce que é mais fácil, empurra, empurra. E eu não queria empurrar, eu parei para descansar e eu ia continuar. E aquilo, assim, me subiu um certo, né, um combustível, assim, para até de uma certa maneira, parece que provar, assim, subir na bicicleta com sangue nos olhos, assim, e subir até o topo do final daquela subida, assim, com muita gana, com muita garra, assim, para ver, não, nós somos, sim, capazes, nós, mulheres, temos potências, assim, muito além do que nós imaginamos. Então, eu acabei aquela subida, quando eu cheguei, assim, no cume, lá no topo, comecei a gritar, toma, toma! Mas, assim, algo que eu fiquei tão eufórica. E aí um dos meninos do Rio de Janeiro, daquele trio, começou, e aí, parabéns, isso aí. Então, assim, ao mesmo tempo que tem homens que falam, assim, asneiras, né, ou falam algo inapropriado naquele momento, tem, né, pessoas que estão ali incentivando. E também só para esse caminho, além de ciclista, tem a parte os caminhantes, eles fazem caminhando. Às vezes, até tipo de 10 a 15 dias, mais ou menos. A gente alcançou muitas pessoas caminhando, muitas pessoas de idade, né, Reina? Então, assim, não tem a idade. Eu acho que basta você querer fazer algo diferente e pela tua saúde, né? Exatamente. Conhecer os seus limites Isso. e ir além, né? E para quem gosta do ciclismo e quer percorrer esse caminho que vocês fizeram, qual é a dica que vocês têm para dar para essas pessoas? E também para, né, começar até mesmo pedalar em distâncias menores. A dica que eu dou, assim, é realmente a gente seguir de uma forma gradativa. Começa a pedalar a passeio, depois coloca ali um desafio, né, uma pedalada mais longa, de 50, depois 100 quilômetros. Então, assim, eu me encontrei muito com a Tati, que nós temos um perfil muito parecido. Assim, a gente gosta de fazer certas loucuras, assim, só que uma loucura de uma certa maneira, e prudente, no caso, assim, realmente ter ali um preparo mínimo, pedalar no sentido não fazer assim 100 quilômetros e antes ter parado, sei lá, 3, 4 meses. Então, assim, ter essa continuidade na bicicleta, no pedal. Então, essa é a minha dica, começar de uma forma gradativa e tentando se desafiar a cada momento. Então, ano passado, eu e a Tati e o Augusto fizemos 200 quilômetros, né, um desafio do Akiva. Foi, assim, surreal para mim. Aquele pedal de 200 quilômetros ano passado, eu pensei, meu Deus, o meu psicológico, quando eu chego na exaustão física, eu não raciocino mais. Eu lembro que a Tati, em 150 quilômetros, era o combustível dela, ela lá, vamos. Eu, Tatiane, meu Deus, eu tô... E eu lá estava literalmente me arrastando, assim, do cansaço físico. Então, foi um desafio e tanto, nós conseguimos cumprir. Mas, assim, depois a gente pensa, gente, como é que pode? 200 quilômetros, 10 horas pedalando aquela vez, né, Tati? Então, assim, para vocês entenderem que pequenos desafios vão chegando, né, grandes desafios, assim, e desafios, nossa, realmente, assim, inimagináveis, né?
Então, só para finalizar a parte do caminho, né? A gente ganha essa credencial. Aí a gente vai carimbando nas pousadinhas, nos bar, enfim, tudo que a gente encontrava, a gente carimbava. E daí, legal. no final, a gente, né, ganhou esse certificado, que até eu brinco. É um certificado de mestrado e doutorado, né, pela dificuldade que é o caminho. Mas, como eu falei, Que não joia. é impossível. Não é impossível. A gente também tem a parte, né, Raina, do grupo, do Força do Pedal. A gente sempre está colocando pessoas lá no grupo. Quem quiser participar do grupo, participa. Que nem agora a pandemia, ele deu, assim, tipo, existem pedais em grupos menores, né, para a gente não ter aquela aglomera de pessoas, mas teve pedais aí que a gente fez 50, 60 pessoas. A gente também faz o pedal lá, que é o pedal da família, que a gente, esse ano que passou não teve. Mas quem quiser participar, é só chamar a gente, vai ter o nosso contato ali, pode chamar, a gente coloca vocês no grupo. A gente incentiva, eu acho assim, temos que ser incentivadores. A bicicleta é um meio de atividade física maravilhosa, onde se conhece muitas pessoas. No caso, eu conheci a Rayana através da bicicleta. Outras pessoas que agora têm no meu convívio do dia a dia através da bicicleta. Vai muito além, né, do só pedalar, que nem vocês criaram uma amizade, o autoconhecimento, né, a saúde, tudo é um conjunto, né, que a bicicleta trouxe para vocês e que pode trazer para as pessoas que têm interesse em participar. A gente vai deixar o contato delas aqui para vocês poderem, às vezes, tirar alguma dúvida sobre o grupo, sobre o Caminho da Fé. E muito obrigada, meninas, por vocês terem compartilhado essa história. E essa entrevista vocês podem acompanhar no nosso site www.diarioderiomafra.com.br e também em nossas redes sociais. Agradecer o convite, né? A experiência bacana, assim, a gente relembrar esses momentos que foram há poucas semanas, né? Nós fizemos no início de julho. Então, a cada fala, assim, a gente revive. E eu espero mesmo que daqui a um futuro próximo nós consigamos voltar aqui relatando outra experiência, né, da bicicleta. Mas muito obrigada por essa troca nesse momento. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada.